E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. E estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 37, ainda falando sobre o pensamento. E já que a ministra falou bastante coisa sobre pensamento, então estamos estudando, um pouquinho de estudo sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas, importante não, eu diria fundamental, para as nossas vidas, que é o nosso pensamento. No último programa nós comentamos sobre o que ela disse de afinidade de pensamentos, planos de intuição, ideias, Ela fala que as mensagens da ideias, mesmo que sobre aspectos de mensagens silenciosas, são as bases do pensamento, nos planos da intuição. Então, essa questão da intuição, do pensamento, dando a nós responsabilidades sobre aquilo que cultivamos nas nossas ideias e pensamentos. Nós que já conhecemos as consequências disso. E aí ela continua falando que sobre a questão da afinidade pura, quem tem consegue fazer a comunicação pensamento a pensamento independente do linguajar verbal, a questão do pensamento, da intuição. Quem tem a afinidade pura. É o que ela fala, exige afinidade pura. Existe essa comunicação, sim. E ela coloca que, nós colocamos também, Teresa deu exemplo sobre a questão de pensamento, ser um bloco de mármore, Teresa? Doutor Haroldo que fala. O doutor Haroldo, palestrante, grande palestrante espírita, que nos traz tanta informação, esse bloco de mármore que precisa ser talhado, precisa ser elaborado e trabalhado, para que a beleza se faça nele, então através do nosso pensamento. E esse pensamento, nessa questão da responsabilidade, aproveitando o início do nosso estudo de hoje, antes da gente continuar no livro, vamos só fazer um comentário sobre a questão que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, em que Allan Kardec fala do pecado por pensamentos, adultério. E no item de número 7, ele faz uma pergunta, uma das perguntas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: esse princípio, o princípio do pensamento, suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Quer dizer, eu pensei mal alguém, mas não produziu nenhum efeito. Eu vou sofrer essas consequências? Resposta: cumpre se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma, que enveredou pelo mau caminho, se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Ponto. Então ele está dizendo que à medida que nós avançamos na vida espiritual, isso é uma constância, de acordo com a nossa boa vontade, usando o nosso livre-arbítrio, nós vamos nos esclarecendo e, pouco a pouco, a gente vai se despojando das imperfeições. Aí ele continua: todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Então, de acordo com o conhecimento que eu tenho, da minha boa vontade, eu começo a raciocinar e o pensamento mau ainda reside em mim, mas eu posso combater. Eu posso combater. É isso que ele está dizendo aqui, a boa vontade de se adiantar-se.
Aí ele continua: é indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Isso é muito legal, esse raciocínio, porque isso aí denota o esforço, o que Kardec está colocando aqui, o esforço que a gente tem que ter na questão dos pensamentos que nos advêm, não é? Mas aí mais adiante o raciocínio continua. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato. E se não o leva a efeito, não é por virtude de sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Então, se eu não tomei boas resoluções, como é que eu vou saber se eu não tomei boas resoluções? Quando aparecer a ocasião de praticar o mal, eu não levo a efeito, não é por causa da vontade, mas é porque não deu oportunidade. Alguém está vendo. Se eu fizer isso, eu vou ser preso, eu vou ser pego. Aí isso não é boa vontade. Isso é porque ia ter uma consequência ruim para mim ali no momento. É isso que ele está dizendo. Em resumo, ele continua: naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há o progresso realizado. Quer dizer, nem o pensamento mal passou por mim de fazer aquilo, já é progresso realmente realizado. Naquele que a ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Quer dizer, o pensamento mal veio para mim, vou fazer isso. Ah, não, mas eu vou fazer, não vai, os espíritos ensinam isso, o evangelho fala aquilo. Eu repelo. Já aí é o progresso em vias de realizar. Está em vias de realização, ainda não está completo, porque o pensamento mal veio. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe, na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, está bem explicadinho aqui no Evangelho a nossa responsabilidade. Basta nós vermos, perante o pensamento, basta nós vermos os nossos atos no dia a dia, se aquela ideia, primeiro reconhecer que eu fiz errado, né? Tem que reconhecer. Depois disso, se eu fiz alguma coisa, o pensamento veio antes. Ninguém faz nada sem pensar. A gente já falou isso aqui. Não existe. Eu fiz sem pensar. Não existe. O pensamento é contínuo nosso e ele não para, ele não cessa. Por isso que ele é contínuo. Então, há o pensamento antes. Então, se o pensamento mal veio e eu não realizei, ou não realizei por falta de oportunidade, eu tenho que raciocinar isso. Né? Isso que Kardec está falando aqui. Evangelho, capítulo 8. Evangelho segundo o Espiritismo. Continua, Tereza? Começar a leitura. Então, vamos começar agora a leitura do parágrafo 29. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Então, olha o ensinamento final, que é o ensinamento final dela. Ela diz assim, que a colônia Nosso Lar é um acréscimo de misericórdia para nós, como outras colônias, não é só Nosso Lar. Na casa de meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. Então, colônias existem infinitas, centenas, milhares, né? Para esse acréscimo de misericórdia. Para quê? Para que alguns poucos se preparem à ascensão. Olha, uns poucos, mas que a grande maioria volte à Terra, porque há necessidade da reencarnação. A necessidade da reencarnação é imperiosa para nós, de acordo com o nosso nível evolutivo ainda. Nós temos isso a questão número 166 de O Livro dos Espíritos, do capítulo da pluralidade das existências. Kardec pergunta assim, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência, respondem os espíritos. Então, é a justiça de Deus se fazendo. Então, por isso que ela diz aqui que a grande maioria.
E na pergunta de número 132, que é o capítulo da encarnação dos espíritos, Kardec pergunta assim, que é o título que ele dá, Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Não adianta dizer que não quer Não encarnar. adianta dizer que não quero bater pezinho, que é livre-arbítrio. É imposição. O nosso livre-arbítrio real, que é o que nós estamos vendo aqui, ele mora no nosso pensamento. O nosso pensamento é que ele, conforme está na pergunta 843 do Livro dos Espíritos. Pergunta, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Então, o livre-arbítrio, reza sim, existe no nosso pensamento. Então, quando ela diz aqui que a colônia nosular é um acréscimo da misericórdia, por quê? Porque mediante tantos erros repetitivos, Deus nos fornece um lugar tão maravilhoso como esse, tão bonito aqui como o nosso lar, para nós espíritos tão ainda rebeldes, repetentes no mesmo erro. E aí é por isso que ela chama de acréscimo de misericórdia. Porque para a maioria que está lá, volte à Terra em serviço redentor. Serviço redentor são as expiações, são as provações, são as duas coisas juntas, expiações e provas. E é a imposição que Deus faz, conforme está na pergunta 132. É impor, porque a nossa fatalidade é o bem. Nós vamos ser felizes um dia. Ah, mas eu sou feliz de acordo com as circunstâncias. Né? Então, só para concluir, Deus lhes impõe para fazê-los chegar à perfeição, porque a nossa fatalidade é a perfectibilidade. Não é? Quando ela coloca aqui no finalzinho dessa fala, né? Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Eu lembrei que no capítulo 23 do livro Nosso Lar, o André Luiz, quando ele sai lá da enfermaria e vai morar na casa de Lísias, eu não sei se vocês lembram, mas eu vou reler aqui o que o Lísias diz para ele quando ele fica espantado. Ele diz assim para o Lísias: nunca presenciei tamanha paz, que noite. E aí o Lísias explica para ele: há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Então, o Lísias dizendo para ele que é isso que a veneranda, não é? Está dizendo que todo mundo lá em Nosso Lar, os equilibrados, já tem esse compromisso. E que esse compromisso, já que a colônia Nosso Lar é de transição, já que todos lá vão reencarnar novamente na Terra, que a gente possa se lembrar desse tipo de exercício que foi feito lá. E é isso que ela está instigando, né, nos ouvintes, para que isso seja feito, para que se comece esse aprendizado na colônia e se traga esse aprendizado para a Terra. Porque o quanto, como o Lísias está dizendo aqui para ele, o pensamento no bem é uma prece. Então, aquela pessoa que só pensa coisas boas, ela está em perene oração. Ela está em comunhão com os bons espíritos, porque a gente não sabe que a gente é dirigido por eles, que a gente é acompanhado pelos espíritos de acordo com o nosso tipo de pensamento e sentimento, e a lei de afinidade. Então, que nós possamos fazer esse exercício, né, de também vigiar, de ter esse compromisso aqui, principalmente nós, os espíritas. E, por que não, todos os cristãos, não é? Começar a assumir o compromisso de pensar no bem, pensar coisas boas. Como a gente já viu, evitar de ficar o tempo
todo vendo programas que trazem mensagens muito violentas, programas de fofoca da vida dos outros, não é? Que a gente evite esse tipo de assistir esse tipo de programa, seja na TV, seja na internet, não é? E espalhar notícias ruins, que a gente também tenha esse compromisso que lá em nosso lar já existe e que a veneranda aqui nessa palestra está reforçando, não é? Que todos continuem vibrando no bem, pensando coisas boas, tendo ideias, né, do bem, para que quando chegue na Terra, quando chegue a reencarnação, esse hábito tenha se tornado realmente, né, esse hábito não, essa prática tenha se tornado um hábito. Aí eu lembrei, eu não sei bem qual é o capítulo, depois eu vou procurar e no próximo programa a gente traz para vocês, a não ser que o Marco lembre. No livro Ação e Reação, o mentor, né, o orientador do André Luiz fala, o Druso, né, que quando no mundo espiritual a gente toma decisões de estudar, de trabalhar, a nossa infância na próxima encarnação ela é mais tranquila. Tô com a página aqui na mão. Tá. Então o Marco vai ler então. Qual é o capítulo, Esse Marco? É o pensamento, gente. O que ela acabou de falar, eu tô com a página aqui. Alguém jogou a ideia aqui para mim, né? Algum espírito, porque eu não tinha pensado nisso quando estudei. O pensamento chegou agora, não é? E o Marco também, né? Captou o pensamento. É o capítulo 19, Sanções e Auxílios. Isso. Eu sei porque que eu gosto muito desse capítulo, mas... E aí, porque o que a Teresa falou é o que a veneranda está dizendo aqui, olha, só repetindo o que ela disse. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. Olha, eles não estão desencarnados, ela está falando para desencarnado. O que ela está dizendo? Vamos nos submeter às leis desde hoje. O que é submeter às leis? É estudar, se aprimorar, porque vão reencarnar. Aí, no livro Ação e Reação, capítulo 19, o instrutor fala assim, olha, será preciso renascer suportando os obstáculos tremendos oriundos da desarmonia perispirítica criada por nós mesmos, certo? Então, a gente desarmonizou pelo nosso comportamento, nós temos que reencarnar para consertar. Aí ele continua, ainda assim, quanto possível, antes do novo berço entre os homens, é imprescindível melhorar as contas. Melhorar as contas. Melhorar as contas. Aí ele continua, faz uma reticência e continua. Daí o motivo por que instituições qual a nossa funcionam em vários campos das regiões inferiores, que eles estão numa instituição que é ligada ao nosso lar, chamada Campo da Paz. E mais adiante ele continua. Os companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver, encarando face a face o imperativo do renascimento, difícil no mundo, olha, imperativo do renascimento, é imperativo, não tem jeito. Tem que reencarnar conforme está na pergunta 230 do Livro dos Espíritos. E dos 132 também, ou 66 também. Passam a trabalhar aqui laboriosamente, vencendo óbices terríveis e superando tempestades de toda sorte, para a conquista dos méritos que descuraram, quer dizer, que negligenciaram durante a permanência no corpo, de modo a implantarem no próprio espírito os valores morais de que não prescindem para a sustentação de novas e abençoadas lutas no plano material. Então, como é que eu implanto no próprio espírito os valores morais necessários? Pelo raciocínio do pensamento. Por isso a importância que a veneranda está dando. Mas você não leu o pedaço que eu comentei. Tá. Que ele diz que quando a gente se prepara, a nossa infância fica, de alguma maneira, eu vou achar aqui. mais resguardada. Eu vou achar aqui, peraí. É por aí, tá por aí sim. Eu vou achar, gente, pode achar. Vamos continuar, porque eu vou achar.
Eu vou achar. É você que tá lendo. aqui na minha frente, agora eu não tô Tá lendo. aqui. A Tereza vai ler. Então, Deixa eu enquanto ver. ela procura, tá aqui nessa parte aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Então, ela diz assim, só continuando aqui o comentário do livro. Então, ela fala: compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a ela desde hoje. Então, repetindo, depende do nosso esforço pessoal, né? O compreender e se entregar, submeter, é compreender e se entregar, é estudar e trabalhar, que é exatamente o que o André Luiz vai fazer durante a sua permanência no plano espiritual, né? Essa compreensão que ele faz o tempo todo, nos dando essa lição, e o estudo, o esforço dele. Lembrando que o André Luiz não é um espírito superior, não é. Ele é um trabalhador, é um batalhador. Ele está trabalhando para a sua melhora íntima. Ele está com saudade da família, com saudade da esposa, mas ele está se submetendo às regras. Então, nessa questão do pensamento é fundamental, porque todo comportamento nosso advém do pensamento, né? Aí ela continua assim perguntando: quem deseja, depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Quer dizer, aproveitar o quê? Melhorar o futuro. Aproveitar o momento para melhorar o futuro é necessário que vai acontecer da reencarnação, porque a nossa evolução, repetindo, ela se faz realmente no corpo. Evoluir no plano espiritual, a evolução real não se dá. Lá se dá a melhora do preparo para a reencarnação, o estudo edificante, o esforço pessoal, mas a melhora real, ela se dá no corpo. Repetindo aqui a questão de número 132, deixa eu pegar aqui, 132 do Livro dos Espíritos. Objetivo da encarnação dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação, resposta dos espíritos, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aí, gente, a gente não pode ficar analisando que nós viemos aqui para sofrer. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós temos que nos preparar para colher aquilo que semeamos e melhorar o plantio futuro. É isso que ele está dizendo. Ninguém veio à Terra para sofrer. Não há isso, não há esse raciocínio. A gente veio à Terra para progredir. Nós estamos encarnados para progredir. Esse progresso tem que ser constante, não é? Então, o raciocínio... Não achei não, Marco, não achou, mas não? no próximo programa, com calma, a gente... Tá aí, tá exatamente aí. A gente traz, é que a gente vê onde que está. Isso. Tá? Então, concluindo aqui o raciocínio que ela faz do pensamento, é como os espíritos responderam a Kardec. Continuando a resposta da pergunta 132. O espírito toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então, o pensamento é fundamental nessa questão, para a gente raciocinar sempre, tá? Isso. Sobre então, isso. no próximo programa, eu vou procurar melhor e vou trazer onde é que o Druso diz para o André Luiz que aqueles que conseguem estudar e trabalhar no mundo espiritual já se tem uma infância resguardada e só vão passar pelas provas com a idade mais avançada, né? É como se tivesse, assim, a infância protegida, um tanto quanto protegida, mas isso a gente traz no próximo programa. Um grande abraço a todos, muita paz, Deus abençoe vossos lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.